Vocês não sabem como funciona o show business do canal. Então vocês sempre me veem assim com esse bom humor. Às vezes eu não estou tão bem humorado assim na vida real, mas eu fico bem humorado para vocês. Livro de hoje, Solução de Dois Estados, Michel Laube. Mais um livro do Michel Laube que a gente está resenhando aqui no canal. Já fizemos a resenha do Tribunal de Quinta-feira, que foi o último romance que ele lançou. E o Michel Laube é um escritor que sempre me instiga muito assim na temática dele. Eu gosto bastante do jeito como ele escreve e principalmente gosto da proposta dele, assim, da maneira como ele escreve e também da temática que ele que interessa a ele, né? Vamos lá, cara. Solução de Dois Estados é um livro que acho que demora mais para explicar do que para comentar, mas vamos tentar resumir ele. Ele é um livro narrado com duas vozes narrativas por dois irmãos, tá? Então, um desses são os irmãos Tomazini. Então, um é a Raquel e o outro é o Alexandre. Quem é quem? O Alexandre é um cara que é o irmão, se eu não me engano, acho que ele é mais novo do que a da Raquel. E ele é um cara dono de um império de academias barra igreja barra esquema de pirâmide. O que eu achei muito bom e é chamado pela Raquel de miliciano também, porque ele tem algumas conexões aí com uma galera meio violenta. E a Raquel, por sua vez, ela é uma artista performática de 130 quilos, como ela coloca várias vezes ao longo da narrativa dela, que sofreu o bullying reiteradamente ao longo da vida dela, por ser gorda, e esse bullying traumatizou ela, de modo que ela fez toda a arte dela, tudo aquilo que ela veio depois, como uma forma de expurgo enfim, expressão dessa violência que ela sofreu. Tá? E os dois estão narrando suas histórias para uma documentarista alemã chamada Brenda. A Brenda ela viaja pelo mundo fazendo vários documentários em vários países em que existem conflitos. Então ela já passou pela Síria, pela Hungria, pela Venezuela e agora está no Brasil. E ela encontra esses dois para tentar explicar o abismo cultural que existe entre os brasileiros, num momento completamente polarizado, a partir de um episódio de violência física sofrida pela Raquel durante um congresso, né, sobre corpo e política, em que ela tá lá no palco e antes dela poder começar a fala dela, um cara sobe no palco, né, o tal do Gessé, com uma barra de ferro e enfia porrada nela, assim, até ela cair lá e tal, ficar toda cheia de hematoma. E ela, um pouco antes disso, ela transforma isso em performance, que parte da performance dela como artista performática é explorar a violência que ela sofre no corpo dela. Então, a expressão artística dela começa fazendo muita colagem, coisa do tipo, e eventualmente evolui para uns filmes pornôs que ela faz, que consiste nela, que ela mesma dirige e protagoniza, né? Ela consiste nela sendo espancada por pessoas, enfim, peladas, enfim, da cintura para baixo com a camisa da academia do irmão, né? Então, a partir daí daí rola essa rixa. E o cara que bateu nela, ele é um conhecido associado da academia barra esquema de pirâmide do Alexandre. Então tudo leva a crer que o Alexandre, foi quem ordenou lá, enfim, um ataque à irmã. Então assim, essa conversa dos dois que não acontece, não existe exatamente um diálogo, mas os dois estão falando em momentos alternados, né? O que eu acho que já é uma grande síntese da temática desse livro. Esse livro ele tenta falar de diálogo, mas na verdade ele está falando sobre incomunicabilidade, né? Sobre essa falta de diálogo. Então eu acho que uma boa maneira que o Michel encontrou para expressar a falta de diálogo que existe no Brasil de hoje, né? Na época se passa 2018 o livro, que é um ano que todo mundo sabe que é muito importante para o nosso debate ideológico, é justamente isso, né? Que coisa representa melhor, né, do que aquilo que parece ser um diálogo, mas na verdade são só duas pessoas falando alternadamente para um terceiro interlocutor, né, que tenta ouvir eles, mas ao mesmo tempo também não nutre nenhuma simpatia por nenhum dos dois. Tá?
Ah, o livro começa com o Alexandre narrando a derrocada do pai dele, que era um empresário que quebrou por causa do confisco da poupança do Collor, lá, o plano Collor, na época, né? E o pai dele quebrou quando a filha, né, a Raquel, tinha ido morar na Europa para estudar arte, né? Então o pai pagou para ela ir, grande em parte por causa do bullying que ela sofria na escola, né? Ela era chamada de Vaca Mocha, que era um personagem lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. De modo que o que a gente tem aqui, e a raiz desse ressentimento que o Alexandre nutre pela Raquel e que a Raquel nutre pelo Alexandre, é justamente isso, né? O Alexandre acha que a Raquel é uma princesinha que não precisou se preocupar com o pai, com os negócios e com as finanças aqui, porque ela estava na Europa no bem bom, sendo bancada pelo pai dela, enquanto ele estava aqui tendo que amargar a falência do pai e aguentar a barra em casa e coisas do tipo. E o Alexandre, por sua vez, ele é um cara que a Raquel, por sua vez, se ressente do Alexandre, porque o Alexandre não só ajudou ela a fazer bullying contra ela no colégio e passou a vida reclamando dela, né, dessa parte, como também acha que ele foi assim, beneficiado pela genética, porque ele não foi gordo como o pai, ele não sofreu esse bullying na escola, ele era um cara super atlético, foi pro ramo do fitness lá, né, com as academias e coisas do tipo. Então daí a gente tem esse abismo dialógico que é aquilo que tenta acontecer e não acontece durante o livro, né? Até por isso o livro chama Solução de Dois Estados. Solução de Dois Estados é o nome da proposta para o Estado de Israel e Palestina, né? Como eles podem conviver juntos, né? Então foi uma proposta que foi discutida durante muito tempo na diplomacia internacional, mas eventualmente não procedeu porque os países eles não conseguem entrar em acordo, né, sobre essa convivência, né, esses dois estados. Eles querem os estados a revelia dos interesses do outro, né, eles pensam primeiro neles mesmos. Então a gente tem aqui, paralelo a essa temática central, existe algumas discussões que são muito pertinentes sobre o momento atual, sabe? E sobre muitas coisas que estão acontecendo aqui. Então, por exemplo, a aproximação promíscua entre milícia, religião, né, e esquemas, né, fraudatórios, enfim. A aproximação entre pornografia e violência, né, já que a Raquel faz os filmes dela, lança lá nos Pornhub, nos X-Vídeos da vida, e deixa lá pra galera comentar, e a galera lá não entende aquilo como arte, mas entende como pornografia, e se masturba com aquilo, quer dizer, ou seja, né, não existe uma desassociação da violência cotidiana da violência artística, né, e é isso que ela pretende provar, né, com a obra dela. Também existe um certo debate sobre liberdade artística, subversão da ordem vigente burguesa e o patrocínio dos bancos, né, no fomento dos projetos culturais, que é grande parte do nosso mundo, né, da literatura. Né? Cara, literatura, se banco resolvesse tirar o dinheiro da literatura, ia sobrar muito pouca coisa, né? O governo e banco, né, enfim, essas coisas. Então, discute-se muito ali, né, por meio até da Raquel, essa promiscuidade, enfim. E é bom que se diga que, com relação às vozes dos personagens, eu acho que o Michel Laub faz um trabalho magnífico, não só por conseguir diferenciar muito bem as duas, como também por entrar nessas discussões que não são fáceis e nem são exatamente muito agradáveis para quem está de um lado ou de outro, embora a gente saiba que quem lê isso aqui vai estar mais ideologicamente afiliado ao lado da Raquel do que do Alexandre. E talvez até por isso as discussões sejam um pouco mais profundas desse lado, porque a gente sabe que muito daquilo muito disso é um verniz, né? É um verniz de rebeldia e subversão. Enfim, vocês sabem, cara, bom, vocês assistiram algumas mesas literárias aí Brasil afora, você sabe que, principalmente na época do Temer, né? Você chegava numa mesa, você falava fora Temer e você já ganhava a plateia. Não é isso que funciona, né? Então, existe esse jogo fácil, né? Que eu acho que o Michel Laub quer discutir justamente. Também é interessante notar como a crítica que eles fazem um para o outro
eles mesmos reproduzem nas próprias falas, né? Então tudo aquilo que eles apontam, não tudo, mas quase algumas coisas pelo menos que eles apontam no outro, eles também fazem, né? Ou seja, existe muito esse individualismo e essa sana da culpa, né? E de culpabilizar o outro, enfim. E da humilhação sofrida pelo outro, que eu acho que é uma temática que o Michel Laub já explorou em outros livros dele, que eu li pelo menos, né? Acho que poderia citar principalmente o Tribunal de Quinta-feira, o último romance, e o Diário da Queda, né? São dois livros que falam enfim, de bullying, de exposição, né? De humilhação e da violência, né? Dessa violência que também é psicológica, né? Assim, eu achei esse livro fenomenal, assim, cara. Eu acho que foi um dos livros mais instigantes e interessantes que eu li esse ano, se não o mais, sabe? Eu li outros livros que são mais bonitos, alguns outros livros que são muito impressionantes também, mas eu acho que nenhum dialoga melhor com o momento, né? Enfim, do que esse aqui. Assim. Eu acho que esse aqui é um daqueles livros que, se sobreviver à história, né? E se daqui a 200 anos, enfim, esse livro aqui ele vai ser, ele é assim, dessa finura aqui, ele vai vir aqui, assim, um pouquinho mais grosso que isso aqui, só de pós-fácil, explicando o contexto do Brasil no momento da escrita desse livro, assim, sabe? Então eu acho que ele faz um bom trabalho em, primeiro, metaforizar esse momento, né, na alegoria assim, desses dois irmãos, né, que brigam, que se odeiam, que não se falam e que acham que a culpa é do outro, né, e não deles mesmos, né, quer dizer, eles acham que a vida deles é um desastre, né, e a principal razão é o outro, né, quer dizer, a irmã, né. Existe um detalhe que começa a se desenrolar um pouco melhor mais para o final do livro, que é o seguinte: a Brenda ela vem para o Brasil fazer esse documentário principalmente em parte por uma relação afetiva pessoal que ela tem com o país. Ela teve um marido com quem ela morou aqui no Brasil, e o marido dela foi assassinado com uma bala perdida num assalto a um supermercado na saída. Assim, né? O cara estava passando na rua com as compras, rolou um assalto na rua, ele tomou um tiro e morreu, e a galera na calçada foi lá e roubou as compras dele, enfim, né? Então esse episódio, que também eu acho que é muito brasileiro, né, muito sintomático da nossa sociedade, é parte da fagulha que motiva a documentarista. E essa documentarista ela é colocada na forma de diálogo, às vezes com colchetes e reticências, ou seja, né, a gente não sabe o que ela está dizendo ou ela não está dizendo nada, e às vezes ela está uma fala em que ela se abre, enfim. E conforme o livro vai caminhando para o final, os interlocutores da Brenda, né, da documentarista, a Raquel e o Alexandre, começam a ter um ódio crescente por ela também. Então começam a voltar um pouco desse ódio, desse ressentimento a ela, né, que afinal de contas é europeia, que afinal de contas trata aquilo com uma distância que é muito conveniente, etc, etc. Então eu acho que o que mais tem, aliás, o que menos tem, engraçado que eu acho que eu li em algum lugar o Michel falando que ele queria escrever um livro sobre perdão, e assim, o que menos tem nesse livro é perdão. Assim, não tem perdão para ninguém, cara. Ninguém se salva nesse livro, ninguém perdoa ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém consegue se explicar direito, por mais que eles falem bastante. Né? Então a gente tem aqui esse retrato muito fidedigno dessa, enfim, dessa polarização e dessa movimentação, né? Que de um lado a gente tem esse cara que está envolvido com dinheiro, pastor, né? Que ele tem um amigo lá que é pastor, pastores, esquema de pirâmide, milícia, etc. E do outro tem essa mulher que tem a vida marcada por danos psicológicos e que explora isso artisticamente e que irrita as pessoas com a arte dela, né? E afronta e aí acha que, enfim, a vida se resume a essa violência, né, e não consegue se expurgar, enfim. Enfim, na verdade é um livro sobre a falta que psicólogo faz no Brasil. Assim. O que eu tinha para falar sobre esse livro, acho que era mais ou menos isso. Acho que se eu ficar falando muito mais, aí já é esmiuçar para além do tempo e da proposta de uma resenha em vídeo. Mas enfim, eu acho que esse livro aqui ele é muito importante para a gente sacar o que está rolando agora, né? Mas eu também não gosto muito de falar de livro em termos de importância. Então, assim, eu principalmente achei, acima de tudo, um livro legal pra caramba de ler.
um livro interessante, saca? Então é isso aqui. Solução de Dois Estados do Michel Laub, beleza? Se inscreva no canal. Cara, dá um help lá pra gente no Catarse. A gente ficou sabendo que tem algumas pessoas que tiveram suas assinaturas canceladas à revelia, quer dizer, inativadas à revelia da vontade delas de continuar colaborando. Então, queria pedir para vocês aí, se pudessem, verificar lá suas assinaturas para ver se está rolando. E aí a gente consegue ativar para participar dos sorteios. Enfim, a gente está sempre tentando trazer uma coisa legal para que vocês continuem colaborando com a gente, continuem financiando o canal, beleza? Porque daí a gente não precisa fazer link da Amazon, essas coisas assim. Então é isso, galera. Deixa um joinha, comenta o que vocês quiserem. Vamos falar sobre Michel Laub, Brasil Polarizado de 2018 a 2020. Beleza? Um abraço, galera. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother?